quero compartilhar com você algo que está muito vivo no meu coração, que o próprio Espírito Santo me impeliu, junto com alguns irmãos, e nós começamos aí uma maratona de oração. E quando você ora, quando você começa a orar, Deus começa a falar, amém? Se você nunca ouviu a voz de Deus, é porque você não tem buscado a presença dEle. Porque quando você ora, Deus fala. E mais do que Deus fala, quando você ora, o céu enche o teu espírito. Você fica cheio por dentro. E você quer transbordar aquilo que você está se movendo dentro de você. E nesses dias que a gente começou essa maratona, Deus tem falado muito mesmo. E tem sido tremendo, tenho sido muito edificado. E eu quero compartilhar uma das coisas que Deus tem falado comigo. E quero compartilhar contigo e inspirar você com essa palavra, com o intuito de despertar você para uma presença maior, para uma fome maior, amém? Quantos querem ter mais fome da presença de Deus? Aleluia, glória a Deus. Queridos, quero que você venha comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e eu quero pregar para você nessa noite, e falar contigo sobre a oração que Jesus nos ensinou, amém? Vamos aprender sobre a oração que Jesus nos ensinou. Qual oração que Jesus nos ensinou? Nós vamos aprender, amém? Lucas capítulo 11, diz assim: de uma feita, em certo momento, algum dia, em alguma hora, estava Jesus o quê? Orando. Jesus orava, meu irmão, glória a Deus. Certa vez estava Jesus orando em certo lugar, ou seja, nada muito específico, certa vez, em certo lugar, ok? Mas o fato específico era, Jesus estava orando. Quando terminou de orar, quando parou de orar, gastou aquele momento, não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A gente vê você orando, Jesus. A gente tem visto que você tem uma prática de oração. A gente tem visto que você é um apaixonado por oração. Mas ensina a gente, nós queremos aprender com você. Porque Jesus, os discípulos de João, que ele está falando aqui é João o Batista, ensinou os seus discípulos. Então também ensine a gente. Nós queremos aprender a orar. E aí, Jesus, no versículo 2, diz assim: então ele os ensinou, amém? Quantos querem aprender com Jesus a orar? Amém? Olha o teu irmão ao lado, diga para ele, abre o teu ouvido. Vamos aprender com Jesus como orar. E aqui ele começa: então ele os ensinou, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Aleluia. Queridos, por causa desse texto, por causa desse versículo, criou-se uma tradição de que essa é a oração que Jesus nos ensinou. E desde então, uns conceitos, e muitos, não quero falar mal de ninguém aqui, não quero falar mal de religião, pelo contrário, mas quem é católico, quem veio do catolicismo, ou quem é católico ainda, foi ensinado que essa é a oração que Jesus nos ensinou. O famoso Pai Nosso, que a gente aprendeu desde criança nas escolas, e sabemos de cor, não é verdade? Pai Nosso que estás nos céus e tal, né? Eu já nem me lembro direito mais, né? Mas, e aí a gente pega e fala: foi isso aqui que Jesus ensinou. Então, Jesus nos ensinou a orar, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Agora, veja só que interessante, e eu quero só pôr aqui um pensamento, para libertar você, e abrir a tua mente, e gerar uma paixão no teu espírito. Então, aperta os cintos aí, e abre o teu coração. Queridos, há uma grande possibilidade, uma grande possibilidade, de que essa oração, esse texto que Jesus diz, Pai, santificado seja o teu nome, há uma grande possibilidade de que essa era a oração de que João o Batista ensinava para os seus discípulos.
Jesus ensina a gente a orar como João ensinou os seus discípulos. Ah, tá bom, vou ensinar vocês. Mas lembrem, Pai, santificado seja o teu nome. João ensinou assim. Porque se Jesus nos ensina que essa é a oração e que é assim que se deve orar, Jesus está ele está se contradizendo em alguns momentos anteriores a esse, que ele diz: quando você orar, não fique repetindo, não useis de vãs repetições. E volto a repetir, muitos católicos e grande parte dos crentes fazem esse tipo de oração. Eu já tive em reuniões ecumênicas, reuniões muito solenes, e que todo mundo se junta e vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. E aí começamos a recitar uma porção da palavra de Deus, como se isso fosse uma oração. E se eu fico repetindo a mesma oração, essa oração Jesus fala que não pode ser feita assim. Não usem de repetições. Pastor, você está falando então que Jesus não está dizendo que essa é a oração e que é assim que nós devemos orar? Não, Jesus está ensinando como orar, e ele cita uma porção do ensino que João passou para os seus discípulos, e agora ele ele coloca esse pensamento como introdução ao ensino. E veja o versículo 5, o que Jesus vem nos ensinar. Então ele termina o versículo 4, e no versículo 5 ele diz: e disse-lhes ainda Jesus. Ele começa citando: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, não nos deixe cair em tentação. E disse-lhes ainda, ou seja, continuou o ensino, acrescentou, falou mais, ensinou, dizendo: qual dentro de vós? Ele começa uma parábola. Você já percebeu que Jesus usa muitas parábolas? A Bíblia usa muitas parábolas, os profetas usam muitas parábolas. Por que parábolas? Parábolas são ideias criativas, são ilustrações para explicar algo que a mente humana não consegue absorver, verdades espirituais profundas, em que a minha mente não consegue decifrar. Jesus usou parábolas para que de uma maneira eu possa entender. E ele disse-lhes ainda, e ele começa uma parábola. Todas as vezes que Jesus conta uma parábola, abra o teu espírito, porque tem revelação profunda para mim e para você. Amém? E Jesus começa dizendo uma parábola. Ele: qual dentre vós tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Diga: amigo, empresta-me 3 pães, pois um outro amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o cara do outro lado, e o amigo do outro lado, lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Não vou te dar pão, não me incomode, não me importunes. Versículo 8, Jesus conclui o seu ensino: digo-vos, se não se levantar para dar-te por ser teu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Por causa da importunação. Diga: importunação. Diga mais alto: importunação. Todavia, ele pode não te dar por ser teu amigo, mas porque você importunou. Porque você importunou, ele dará tudo o que você tiver necessidade. A oração que Jesus te ensinou, a oração que Jesus me ensinou, qual é, pastor? Importunar. É assim que Jesus quer que você e eu oramos. Importunar. O que é importunar? Importunar é ser insistente. Importunar é ser constante. Importunar é ser perseverante. Importunar é ser sempre na mesma toada, a ponto de se tornar até mesmo um chato. Importunação. Se você quer criar algo no teu espírito, se você quer viver coisas do espírito, você precisa aprender a orar. E Jesus nos deixou o ensino.
a disciplina da oração. A Bíblia fala de um mistério muito forte. Os apóstolos ensinam sobre o mistério da piedade. O que é ser piedoso, pastor? O que é piedade? Piedade é uma pessoa dedicada. Querido, você sabia que existem pessoas no mundo que são dedicadas, são pessoas piedosas? Tem pessoas que são piedosas ao próximo, pessoas que são piedosas ao necessitado, tem pessoas que são piedosas a crianças, existem pessoas que são piedosas aos idosos. Mas a Bíblia diz que tem um mistério, que é a piedade, que é a minha dedicação às coisas do Espírito. E a Bíblia diz que isso tem grande recompensa para você. Quantos querem ser mais dedicados? Quando Jesus está querendo nos ensinar a orar, Ele falou: você quer orar? Você quer que eu ensine? Vocês me viram orando, e os discípulos falaram: Jesus, nós queremos orar igual a você, ensina a gente. Eu vou ensinar. Você precisa ser um importuno. Você precisa aprender a importunar os céus. Amém? Vocês estão aí ou não? Querida, a Bíblia fala de muitos tipos de oração. A Bíblia fala da oração da fé. A Bíblia fala da oração que expulsa demônio. A Bíblia fala da oração que cura enfermo. A Bíblia tem vários tipos de oração. Mas aqui nessa noite eu quero ensinar você a oração principal, que era o modelo de Jesus, a oração da importunação. Olha só alguns exemplos. Mateus capítulo 14, versículo 23. Tem um pequenininho aqui, ó. Mateus 14, dando um baile no Renato aí, ó. Volta aqui para mim. Vamos ver os exemplos de Jesus, alguns versículos que nos mostra qual era a prática de Jesus. Como que Jesus era? Quantos tem Jesus como seu exemplo aqui? Amém? Quantos? Jesus é o teu exemplo sim, querido, não tenha medo não, né? Siga Ele, somente a Ele, não saia dele. Amém? Mateus 14, 23 diz assim, ó: e despedidas as multidões, Ele liberou as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava Ele só. Jesus orando no monte. Mateus 26, 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas coisas. Esse aqui é o contexto de Jesus no Monte da Transfiguração, no monte onde Ele está indo para a cruz, e Ele vai orar, e Ele gasta horas orando. Ele ora tanto que os discípulos se cansam e dormem. Ele vai, ora uma vez, volta, os discípulos estão dormindo. Ora duas vezes, volta, os discípulos estão dormindo. Vai pela terceira etapa, o terceiro turno de oração. Foi tão intensa a oração de Jesus, que os discípulos voltam a dormir, e Ele não aceita isso. Ele diz: vocês não oraram comigo nem uma hora. Nem uma hora. Lucas 6,12 diz assim: naqueles dias, retirou-se Jesus para um monte, a fim de orar. E quanto tempo Ele orou? Passou o quê? A noite inteira orando a Deus. Uau! Orou a noite inteira, meu irmão. Quanto assunto, quantos pedidos de oração. Eu me lembro quando eu comecei a orar, que eu queria aprender a orar, e nós estávamos namorando ainda, eu e a Rosângela, e eu coloquei ela nesse embalo, e eu fazia listas de oração, porque eu tinha um alvo de ficar orando de joelho pelo menos uma hora. E aí não tinha assunto, meu irmão, não tinha o que falar. Orava 5 minutos, acabava, não tinha mais, eu tinha mais 55 minutos. Aí eu aprendi uma estratégia, eu fazia listinhas de oração. Eu achava nomes, eu descobria, eu achava motivo para orar por alguém. Colocava lá, orar pelo pai, orar pela mãe, orar pelo irmão, orar pelo sobrinho, orar pelo genro, orar pelo sogro. E ali eu gastava, eu fazia umas contas, eu tinha 10 nomes, eu dividia aquilo por 1 hora, e eu orava cronologicamente, os minutos exatos, para que eu pudesse orar 1 hora. E eu ficava ali, porque eu queria aprender a orar. Jesus orou a noite inteira. O que Ele fazia naquele monte? A noite inteira orando. Veja, isso aqui é Jesus. Esse foi Jesus que orou, que despertou nos discípulos um desejo, dizendo: ô mestre, você ora demais, ensina a gente essa pegada, ensina a gente como que faz isso. Agora veja os discípulos que andaram com Jesus, como que eles se comportaram. Atos, no capítulo 3, conta o movimento do Espírito na vida dos discípulos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era hora de orar, era a hora da oração. Eles estavam tomando café, fazendo uma visita, vendendo um produto. Eles diziam: para tudo, agora é hora de ir para o templo, nós vamos orar. Era a hora 9, era
15 horas, era 3 horas da tarde. Era hora, tinha que orar. Eles aprenderam com quem? A cumprir horários de oração? Com o Mestre, com Jesus, que orava o tempo todo, que tinha uma disciplina, tinha uma rotina de oração. Olha, Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Era sábado, saíram, vamos procurar um lugar para orar, está na hora de orar. Meu Deus, se juntaram todos os discípulos, os apóstolos, falando, pelo amor de Deus, ache um lugar, nós temos que orar, porque o Mestre nos ensinou assim. Passou a fazer parte da cultura, passou a fazer parte da disciplina desses discípulos. Agora vamos para a doutrina. Então nós vimos Jesus orando, vimos os discípulos seguindo o caminho dele, e agora vamos ver a igreja. Qual é a doutrina da igreja? Qual é o ensino da igreja? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração seja o quê? Perseverante, importuno, insistente. Não pare. Isso aqui já é doutrina, isso aí já é carta, isso é fundamento apostólico para mim e para você. Eles aprenderam com Jesus, praticaram o ensino, e agora isso se tornou uma doutrina, um hábito, uma coluna para a igreja e para a minha vida e a tua. Amém? Estou pregando para alguém aí? Veja 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, olha a importância da oração. Ele diz assim: não vos priveis uns ao outro. Olha aqui para mim, cadê os casais aí? O apóstolo Paulo está ensinando para casais. Ele está dizendo assim, sexo é bom, mas você tem que deixar que a oração alcance outro patamar. Olha só, não vos priveis uns ao outro, salvo por talvez mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Meu irmão, só tem um motivo para vocês não terem uma vida sexual ativa: quando vocês pararem para orar. O apóstolo Paulo está ensinando como doutrina, oração precisa estar na vida do casal. É doutrina, é ensino. Vamos continuar. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: perseverai na oração. Insista, não pare, seja constante, seja intenso. Atos capítulo 6, versículo 4, voltando para os apóstolos, ele diz assim: e quanto a nós, os apóstolos, quanto a nós, a liderança. Cadê a liderança aqui? Tem líderes aí? Cadê os líderes? Líder de grupo familiar? Cadê? Não se intimida não, diz assim, levanta assim. Olha o que a Bíblia diz para os líderes. Olha o que a Bíblia diz para nós. E quanto a nós, nos consagraremos à oração. Nos consagraremos à oração. Você tem que orar, meu irmão. Jesus nos ensinou a orar. Jesus não nos ensinou uma catequese, um ritual, em que eu fico numa posição religiosa e fico só com vãs repetições. Quando Jesus está falando de oração, Ele está falando: faça como eu, seja constante, intenso e seja importuno. Amém? Vamos orar mais? Querido, sabe qual é o problema de oração? O problema da oração é que houve uma cultura na igreja, e foi passado para nós, principalmente nós que temos uma inclinação mais pentecostal. Saímos dos modelos tradicionais, que tudo era muito frio, que tudo era muito organizado, tudo era muito centrado, e saímos para uma novidade, que era um movimento mais pentecostal, onde era tudo mais quente, mais fervoroso. E isso se tornou uma cultura em nós. E aí, quando nós falamos de oração, nós queremos ligar a oração a prazer, e queremos ligar a oração a uma sensação arrebatadora. Nossa, pastor, a oração estava forte, uau, eu quase fui arrebatado, eu vi anjo, eu me arrepiei inteiro, minhas pernas não me seguraram, eu chorava, eu soluçava, eu ria, e que glória! Mas daí fomos para um outro período de oração. E pastor, o diabo não estava fácil hoje, né? Não deixou a gente orar. Comecei a orar, estava pesado, não senti nada, me deu sono, estava difícil, o céu estava fechado, nem consegui orar. Aqui não é assim, né? Nós aqui não pensamos assim, é lá nos outros povos lá.
E aí criou-se um conceito que passou a ser um determinador para a nossa vida de oração, é que a oração está ligada a prazer. Eu preciso orar, e a presença precisa encher, e eu preciso ser arrebatado nos meus ânimos, eu preciso ter visões. Ei, volta aqui. Nunca na Bíblia associou oração com prazer, nunca na Bíblia associou oração com emoções, porque, querido, a oração não é ambiente de prazer, oração é um ambiente para você gerar coisas novas. E quando falamos de gerar, é a mesma linguagem que se usa para uma mulher grávida que está gerando um filho, que logo logo ele vai dar à luz, e isso nem sempre é prazeroso. Amém? Para nascer dói, para gerar tem incômodos. E por causa de um ensino errado, e por causa de um dardo inflamado de Satanás, muitos de vocês têm uma vida de oração muito mal administrada, para não falar que nem sequer oram. E pastor, não está fácil, né? O diabo, meu casamento, está difícil, não tem caráter, tem um caráter tudo torto, parece um eletrocardiograma, né? Aquelas Z assim, tão torto que é o caráter do indivíduo. Não pode ver um rabo de saia, sai igual um cachorrinho. Não pode ver uma promoção, como diz uma prima minha, passa o cartão, chega e sai faísca do cartão, né? Não tem domínio, não tem controle. Não pode ver uma garrafa, não pode ver um destilado. Shebanaias. Eu estou falando de crente, tá? Não estou falando do outro. E aí vem para a igreja, vem para os pastores, e os pastores aconselham: não, meu filho está errado, não faça assim, não faça assado, olha o que a Bíblia diz. É verdade, pastor, e chora, e pede perdão, e volta para a vida, e de repente volta de novo os mesmos problemas. Sabe por que você vive caindo nos mesmos problemas? Sabe por que você não consegue viver uma vida mais plena? Sabe por que você não consegue viver uma abundância no reino de Deus? Porque você não ora. Simples. Você não tem uma vida de oração. Você tem uma vida de culto. Você vem para a igreja e o pastor diz: ora lá. Aí é verdade, agora é hora de orar. Daí nem sabe orar. Não consegue nem entrar na presença. Não tem intimidade. Porque não desenvolveu uma doutrina, uma rotina de vida com Deus. Meu irmão, olha aqui para mim. Vocês estão me vendo bem aqui? Dá para ver eu aqui bem? Olho no olho, tete a tete. Não dá para ser crente. É impossível ser crente. Você pode até ser um religioso, um frequentador de igreja evangélica, mas não dá para ser crente se não tem uma vida de oração. Não sei qual demônio mentiu para você que você pode ter uma vida de cristianismo sem ter uma vida de oração. Isso é mentira do diabo. E eu estou aqui hoje para desvendar as mentiras do diabo e libertar você. Você tem que orar. Você tem que ter uma vida de oração. Querida, a vida de oração não é uma vida onde eu tenho que ficar pedindo, faço os meus pedidos. Meu irmão, Jesus ficou a noite inteira orando. Quanto pedido ele tinha para passar a noite orando? Vamos orar por Pedro. Deus, Pedro não dá, Pedro não é fácil, Deus. Ajuda ele, eu estou quase jogando Pedro para a traça. Deus, pelo amor de Deus, orou 1 hora por Pedro. Agora vamos orar por João. Deus, o João é muito delicado, João é muito melado, João é muito, não larga do meu pé. Deus, dá um jeito. Sabe que foi essa a oração de Jesus? O que é orar? Orar é gerar. Orar é fortalecer o teu espírito. Jesus fala assim sobre Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele diz assim: Lucas 18, 1, outra parábola Jesus está dizendo. Vocês estão aí ou não? Disse-lhe Jesus uma parábola, mais um ensino, mais uma revelação sobre o dever de orar quando? Orar quando? Quando que se tem que orar? Sempre, sem nunca o quê? Sem nunca esmorecer, sem nunca desanimar, sem nunca parar. Meu irmão, como é terrível. Deixa eu desabafar aqui, abrir meu coração. Como é terrível, você chama o povo para orar.
Aí o povo vem e fica com um poste. Cinco minutos. Só que aí 1 hora aqui ainda. Estou ferrado. Arrumei para a cabeça. Nesse frio. Não tem dinâmica. E aí quando você vem para orar, você está esperando que alguém ore por você. Já ouviu a história do irmão 6 horas? Conhece esse irmão? É um parente do Alessandro. Ô pastor, 6 horas por mim lá na igreja. 6 horas por mim lá no grupo. Aí vem para uma oração, quer que impõe as mãos, quer que chacoalhe, quer que guspa. Aí ele sai, que tremendo. Meu irmão, nem sempre, olha aqui para mim, nem sempre você vai ter alguém que ore por você. E nas maiores crises da tua vida, se você não sabe orar, você vai apanhar. Você vai cair. E tem uma mentira do diabo, que o crente ele vai murchando, ele chega um momento que ele diz, eu não vou mais na igreja. Não quero mais na igreja. Como se a igreja estivesse perdendo. Não vou mais na igreja. Daí os pastores choram, não, meu irmão, volta, vem aqui. Meu irmão, você não vem mais na igreja, você vai para o inferno. Quem está murchando é você, a igreja está gloriosa, forte, crescente. O teu pastor está bonito, gordo, robusto, crescendo, apaixonado cada vez mais pela presença de Deus, no fogo, sedento. Esse é o teu pastor, e você precisa seguir o modelo dele. Aí vai murchando porque não tem uma vida de oração, não tem uma disciplina, não tem uma dedicação às coisas do Espírito, e quer ser espiritual. Não deixe o diabo mentir para você. Jesus diz assim, você tem o dever de orar sempre. 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 Pega a tua esposa, vamos orar, mulher. Não quero, vamos orar, mulher. Tem que orar. Nós estamos aqui 40 dias orando aqui na igreja, das 11 à meia-noite. Se você não veio, eu convido você para vir uma vez só. Está frio, mas aqui pega fogo. E a gente fica aqui, querido, e que tremendo. Você olha para um canto, e sabe o que está sendo tremendo? Que eu estou me alegrando. Tem vindo aí o Renato, a Kelly, e vem o Azaf juntos. Vem o Maico e a Michele, vem o Manu, tudo criançadinha. Vem eu, vem a Rosângela, vem o Johan, vem a Elisa. Os filhos estão vindo, Fabiana e Milene, vem a Nicole. E você olha aqui, está orando, né? De repente você vê uma criançada. Eles estão aprendendo no modelo dos pais. Não, mas está frio, pastor, eu vou levar minha criança, vai pegar pneumonia, vai morrer. Não vai morrer não, meu irmão. Ele vai aprender coisas sobrenaturais. E às vezes você, bonitão, fortão, você fica em casa dormindo. Mas a Bíblia te diz, e o teu pastor te diz, você precisa orar mais. E se você quer um ponto de partida, vem orar com a gente aqui enquanto temos, porque daqui a pouco vai acabar os 40 dias e não vai ter mais. E você precisa vir para ativar isso na tua vida. Vem orar. Pastor, eu não posso, eu moro muito longe, então eu moro em casa, manda um WhatsApp, estou orando junto, amém. A gente põe no Viva Voz aqui, jabarabacandaralala. Vocês estão aí ou não? Estou pregando para alguém? Querido, a oração não é para dar prazer. Mas oração, quando você tem um homem e uma mulher de oração, você tem homens e mulheres fortes. É impossível você encontrar um homem de oração, uma mulher de oração, que sejam fracos na fé, sejam desanimados, sejam inconstantes. É gente constante, é gente firme, é gente que não para, as trevas não param, a doença não para, o inimigo não para, o pecado não o detém, ele vai como um rolo compressor passando por cima de tudo. Quantos querem ter essa vitória? Querido, é impossível, eu estou desesperado, eu estou, na verdade, o Egon trouxe uma palavra, eu estou indignado, porque eu tenho visto crentes, aqui não, né? Lá da China, a gente vê nas reportagens, querido, uma crentalhada mole, uma crentalhada fraca, uma crentalhada que qualquer coisinha derruba. Sabe por quê? Porque não ora.
todos os movimentos, todos os grandes homens de Deus, que você vai estudar sobre eles, que eles nos têm como heróis, nós temos eles como os heróis e os exemplos da fé, todos, sem exceção, a característica comum, eles tinham vida de oração. Amém? Uma vez Cláudio Freis, um grande avivalista aqui da Argentina, contando que ele foi visitar a casa do Oral Roberts, um dos grandes avivalistas, morreu há poucos anos atrás, um homem que impactou a sua geração. E o Cláudio Freis disse que foi convidado para orar com ele, e entrou no quarto de oração daquele homem, do Oral Roberts. Diz que o Cláudio Freis, um grande homem, um homem íntimo do Espírito Santo, ele dizia: eu não aguentei ficar naquele quarto, a presença de Deus era tão forte, aquele homem orava com tanta intensidade, que era impossível ficar no mesmo ambiente dele. Homens que mudaram história, homem que mudou história familiar, história de uma nação. A marca deles era de oração. Você quer mudar a história da tua família? Você quer mudar a história da tua vida? Querido, tua história é marcada por adultério, por fraquezas, por derrota financeira. A tua história tem sido marcada por falências, por doenças. Você tem que mudar a história da tua vida. Amém? E não se muda a história da tua vida se não for uma vida de oração. O dever de orar sempre. Amém? Aleluia. Querida, a Bíblia nos fala sobre Elias, um grande homem, um grande exemplo. No livro de 1 Reis, capítulo 18, conta um pouquinho da história desse grande homem. E conta que num dos momentos mais fortes da vida dele, a grande característica de Elias é que ele orava e o fogo caía do céu. Daí ele orava de novo e caía a chuva. Ele tinha uma vivência muito prática com fogo e água. Ele falava: vai chover, e chovia. Vai cair fogo, caía fogo. Elias é marcado como o exemplo ou a marca profética da nação de Israel por todos os tempos. Tanto que Jesus foi confundido com Elias. Mas qual era a característica da vida de Elias? Capítulo 18, versículo 41 diz assim: então disse Elias a Acabe. Acabe era o rei de Israel, um rei pecador, um rei idólatra. E Elias diz assim: sobe, come e bebe. Elias está profetizando, porque já ouvi o ruído de abundante chuva. Vai chover, Acabe, Israel vai receber chuva. Subiu Acabe a comer e a beber conforme a palavra de Elias. Mas Elias, diga Elias, o que fez Elias? Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, encurvado em terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta, e assim por 7 vezes, e na 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. E Elias disse para o moço: avisa Acabe que vai chover. O céu respondeu às minhas orações. Oração, voltando aqui, oração não é prazer, oração não é religião. Quando você ora, você está gerando no teu espírito, você está gerando uma nova vida, você está gerando realidades espirituais. Está nascendo o teu ministério, está nascendo o teu casamento, está nascendo a tua vida profissional, está nascendo a tua vida física, está nascendo tudo em você. Quando você ora, você passa a ser um pai espiritual. Se você não ora, você não gera nada. Se você não ora, você é um mistério. Voltando agora para Lucas capítulo 11. Pessoal do louvor, por favor. Versículo 9. Onde Jesus está ensinando a orar ainda. Então Jesus conta, no versículo 8, ele diz assim: se ele não se levantar, porque você é teu amigo. Olha aqui a Bíblia, olha o que Jesus está falando. Ele está usando uma parábola para dizer as formas de Deus agir. Ele usa uma parábola, ele usa emoções humanas, para que eu e você possamos entender ações celestiais. Talvez você diga: Deus não vai me atender, eu nem sou tão amigo dele assim.
Talvez Deus não vai atender, porque esse pedido talvez Ele não concorde comigo. Mas perceba que Jesus não está ensinando apenas a você pedir. Ele está ensinando você a gerar algo no teu espírito. Ele está dizendo, Ele vai te atender, porque você não para de orar. E aí no versículo 9 ele diz, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus está ensinando a orar. Fique insistindo. Não ore apenas um dia, uma vez, mas crie uma constância. Irmão, guarde um horário da tua agenda para orar. Nenhum programa de televisão tem que ser tão importante que roube tua hora de oração. Nenhuma programação na terra pode ser mais importante do que o teu momento de oração. Cadê os homens? Os homens de verdade aqui, os pais. Querido, teus filhos são vítimas fáceis das mãos de Satanás. A Bíblia diz que a esposa que você tem do teu lado é vaso mais frágil. Ela é frágil. E quando a Bíblia diz que ela é frágil, é porque ela é mais frágil. Sim. A gente gosta de falar das mulheres, que elas falam demais, que não sei o que, isso é tudo, né? Não é esse o caso aqui. Mas a Bíblia coloca a mulher como um vaso mais frágil, e coloca o homem como o cabeça dessa mulher. E se você observar, a gente te convida. A gente tem reuniões de oração, a gente tem reuniões de avivamento. E sabe qual é o maior número de pessoas que vêm em reuniões como essa? São as mulheres. Porque os homens são preguiçosos. Os homens são preguiçosos. Os homens não têm a garra espiritual que as mulheres têm. Está errado. Ei, meu irmão, homem, cadê os homens aí? Se levante. Chegou o tempo de avivar. Chegou o tempo do avivamento na tua vida. Não é tua mulher que tem que orar, não é tua mulher que tem que sair atrás das coisas espirituais, é você que tem que gerar. Quando o homem em casa ora, quando a mulher tem um marido e ele é um homem de oração, essa mulher é segura, essa mulher é forte, essa mulher segue tranquila. Nem o mal chega na tua casa. Aleluia. E Jesus está ensinando, e ele começa a usar de novo parábolas. Ele diz assim, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, você vai dar a ele um peixe? Desculpe, vai dar a ele uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Quem é o pai que faz isso? Pai safado esse. Jesus está falando, não tem pai que faz isso. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Que pai maluco é esse? Jesus está falando, não existe esse pai. Olha o versículo 13, mas ora se vós, eu e você, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, cobrir eles no dia do frio, como o Alessandro colocou aqui, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Para encerrar, Jesus está ensinando a orar, amém? E sabe o que Jesus está querendo nos ensinar a orar? Quando você ora, você recebe o Espírito Santo. Sabe o que você precisa? Você precisa do Espírito Santo. Todos os momentos, preste atenção, em todos os momentos na Bíblia em que o Espírito Santo se manifestou, estavam orando. A Bíblia faz uma ligação muito forte entre oração e a manifestação dos anjos. Apocalipse diz que os anjos vêm e pegam com um cálice, uma taça de ouro, e ele pega as tuas orações e levam a Deus. Enquanto você está orando, tem um anjo que vem com uma taça de ouro e recolhe as orações. A Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, no cárcere, a igreja começou a orar, e quando a igreja começou a orar, o anjo do Senhor foi lá e abriu o cárcere e libertou o apóstolo Pedro. Há uma ligação muito forte entre oração e anjo, entre oração e o Espírito Santo. Ele está falando, se você orar, se você tem uma vida de oração, o Espírito Santo enche você. Aleluia, aleluia. Certa vez, quero que você preste atenção, e eu vou encerrar com essa história.
Bíblia conta que Israel teve 2 reis. 2 reis. Um na prática e o outro era o sucessor. Um deles chamava Saul, o outro se chamava Davi. A Bíblia diz que Saul era um homem bonito, de boa aparência, alto, elegante, forte. E ele foi eleito, escolhido pelo povo, e Deus o ungiu com o Espírito para governar. E o Espírito Santo veio sobre Saul. E Saul começou a governar Israel como o primeiro rei de Israel. Mas Saul não deu valor à presença do Espírito na vida dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi embora. Só um detalhe: todos viram quando o Espírito Santo veio sobre Saul. Era uma festa, era a noite da unção de Saul. E todos celebraram e viram que o Espírito Santo veio. Porque quando o Espírito Santo vem, querido, faz festa, ora em línguas, pula, dança, grita, chora. Quando o Espírito Santo vem, ele marca um momento. Não é assim? Mas quando ele vai embora, sabia que ninguém vê? Poucos percebem que ele foi. Quando a pomba vai embora, talvez você nem percebeu que ela foi. E a Bíblia diz que o Espírito se retirou de Saul e foi embora. E no lugar do Espírito Santo começou a vir um espírito atormentador sobre Saul. E Saul passou a ser um homem endemoniado. Ei, preste atenção nisso. Tem revelação aqui. E um espírito da parte de Satanás começou a atormentar Saul. E Saul ficava atormentado. E Saul queria ser liberto. E aquele homem que um dia foi ungido pelo Espírito Santo para governar uma nação, para governar uma família, para governar um reino, agora o Espírito sai e demônios começam a atormentar a vida dele. Quando o Espírito Santo sai da tua vida, a Bíblia diz que a casa fica vazia e os demônios vêm. E os demônios começaram a atormentar. E Saul dizendo: por favor, arrume alguém que expulse esse demônio de mim. E dentro das características que Saul pediu, ele encontrou alguém. E esse alguém era um jovenzinho, que a unção tinha vindo sobre ele. Saiu de Saul e tinha caído sobre ele. Um menino baixinho, ruivo, feio. A Bíblia diz que ele era feinho, não tinha boa aparência. Talvez nos nossos dias nós apelidaríamos ele de ferrugem. Ele era todo ferrujadinho. E a Bíblia diz que Davi pegava o seu instrumento, provavelmente uma harpa, que ele fez. A Bíblia diz que Deus deu unção para Davi. E ele, além de compor lindos hinos, ele também criava instrumentos. E quando Davi tocava aquela harpa, uma canção ungida, o Espírito saía de Saul. E Davi cresceu, passou anos na casa do rei, expulsando os demônios da casa do rei. Passam os anos, Saul é destituído, e agora Davi é rei. Agora Davi é rei. Amém? E agora Davi está no trono, governando. E a Bíblia diz que um dia, que era dia de ir para a guerra, ouçam isso, dias de ir para a guerra. Como que crente faz guerra? Hã? Como que crente guerreia? Como que crente guerreia? Orando. A Bíblia diz que era dia de orar, dia de ir para a guerra. Davi falou: eu não vou, está muito frio, tem um jantar, tem que dar uma namoradinha. Ele não foi. E ele saiu na sacada do palácio. Pensa no palácio do rei, é bonito. E a sacada então mais bonita ainda. E quando ele vai na sacada, ele vê uma mulher tomando banho, nua. Mulher malandra. E essa mulher chamava-se Betseba. E ele, você conhece a história? Resumindo, ele cai nos encantos de Betseba, chama ela para dentro. Ele era rei, podia tudo. Chama para a suíte do rei. E ali tem uma noite de glória. Passa algum tempo, levanta-se um movimento profético. E o profeta diz:
A unção está em jogo. Nosso rei está perdendo a unção. Surge um profeta que entra na casa do rei e denuncia: você está em pecado, rei. E nesse momento em que Davi está em pecado, nesse momento em que Davi está na derrota, rumo a um abismo, ele escreve o Salmo 51. E o Salmo 51 é aquele salmo, pode pôr para nós aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quantos conhecem salmos? E esse salmo, nos versículos anteriores, ele fala: por Deus, eu sou um pecador, eu estou envolvido em iniquidade, está difícil. Mas ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Versículo 11 diz assim: e não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi está numa crise, queridos. E qual é a crise? Quer saber? Davi cresceu na casa do rei, e Davi viveu na casa do rei. Ele viu um rei receber o Espírito Santo e um rei perder a unção do Espírito Santo. Ele viu o que é ser um rei debaixo da unção e o que é ser um rei sem a unção. Ele viu a calamidade que foi a vida de Saul, ficou endemoniado, a família se perdeu, o reino se perdeu, tudo se perdeu na vida de Saul, porque a unção foi embora. E agora Davi está no mesmo caminho, ele está diante da mesma situação. Ele lembra na sua memória, ele traz: eu vi Saul, eu vi quando o Espírito foi embora, eu vi que tragédia que foi isso, eu vi o que aconteceu com o rei Saul. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Saul. Espírito Santo, se você saiu de Saul, não saia de mim, porque se você for embora, é tragédia. Cadê os líderes aqui? Pastores, líderes, cadê vocês? Se a unção não estiver em você, o que você está fazendo? Se o Espírito não está se movendo em você, por que você está liderando? Por que você é pastor se o Espírito não flui em você? O que você está pensando da vida? Ei, igreja, você acha que o céu é mentira, que o inferno é brincadeira? Nesse exato momento tem gente morrendo e indo para o inferno, porque você nem sequer está gerando vida no teu espírito. Se não tem intimidade com Ele, não tem vida com Deus, é tudo religião. Se você não tem uma experiência com Ele, e se Ele não é a razão da tua vida, meu irmão, você está no lugar errado. Se desses anos todos que você é crente e você não se apaixonou por Ele ainda, quando vai ser? Que dia será esse que você vai olhar no olho dele e dizer: sem ti eu não posso mais? Oh, queridos, está na hora de um avivamento na tua vida. Está na hora de você parar de ser crente somente na força do seu braço. Cristianismo não é caráter, cristianismo não é vida moral correta, cristianismo não é ser legal, não é ser bonzinho, não é ser bom pagador de contas. Cristianismo é ser cheio do Espírito Santo. E se você não é, você precisa ser. Pastores, se vocês não são, vocês precisam ser. Líder de grupo familiar, se você não é, você precisa ser. Davi olhou bem no olho do Espírito Santo e falou: eu sei a falta que você fez na vida de Saul, mas por favor, Espírito Santo, não saia de mim, não saia de mim.
a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Davi e mudou toda a história da vida dele. Nunca mais Davi foi um adulto. Nunca mais Davi viveu em derrota. Se fortalecia cada dia mais no Senhor. Quantos querem viver essa vida? Essa é a oração que Jesus nos ensinou, meu irmão. Essa é a dinâmica que o Espírito Santo nos convida. E se você quer viver uma vida plena, você precisa entrar nessa dinâmica. Orar. Ore em línguas, fale em línguas. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Vamos falar que você é um fanático? Não, você não é um fanático. Você é um apaixonado pela presença de Deus. E você vai ver os resultados disso na tua família, nos teus negócios, no teu ministério, dentro de você. Aleluia. Se você quer, e se essa palavra falou com você, fique em pé.